tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas ao canal. Eu me chamo Rose Beatriz Dias e eu atuo hoje como terapeuta através das leis universais, as leis espirituais e também as leis biológicas da medicina germânica. Bem, a gente está fazendo essa série, então, a série Ascensão, né, baseada no livro da Zulma Hale, Alquimia Interior. E hoje eu ia já entrar na meditação, mas como lendo um pouquinho, estudando um pouco a meditação dela, né? Ela coloca essa questão dos 7 corpos, então eu fui estudar os 7 corpos para a gente entender um pouco melhor como que, né, para a gente poder entender como que tá realmente esses corpos, afinal, o que são esses 7 corpos, né? Por que 7, né? Não 8, nem 9, nem 10. Então, estudando um pouco aí o capítulo dela, né? Que ela fala a respeito, então, dos 7 corpos, a gente pode ver que o número 7 é um número místico, né? Ele caracteriza, assim, várias questões importantes. Ela coloca aqui, por exemplo, os 7 raios, né? Os 7 chakras, os 7 corpos, então, tá? Mas quando ela começa a falar dos corpos, então ela fala propriamente do primeiro corpo a ser formado, que foi justamente o último corpo, né? E o primeiro corpo, que a gente considera que é esse único, que é o físico, né? É aonde realmente está a nossa centelha original, né? Onde está o nosso eu individualizado. Olha que interessante, né? Porque quando eu estava estudando isso, né, em outras fontes, eu entendia que esse meu eu, esse meu corpo, ele não valia de nada, não é? Justamente aonde está a nossa centelha, né? É onde começa tudo, embora ela esteja muitas vezes obscurecida e individualizada, ou fora de uso, tá? Mas ela também marca essa nossa força vital, que é aonde a gente, digamos, é a nossa força eletrônica, onde a gente movimenta os outros corpos, tanto para coisas boas como para coisas ruins, tá? Então ela diz aqui que o último corpo a ser criado é o corpo físico, né? Mas podemos então chamá-lo de centelha original ou do eu divino individualizado. Olha que interessantes, né? Que são os atributos que a gente acaba dando para as divindades, né? Ou para a própria divindade, que é o nosso eu superior. Mas nada adianta a gente querer já atingir o nosso eu superior se a gente ainda não entendeu os nossos eus inferiores, ou os nossos corpos inferiores, tá? Então seriam 3 superiores, o quarto fica entre o meio e os 3 inferiores, então, que estão mais próximos do nosso corpo. Aí não é no sentido de uma pirâmide propriamente dito, né? A gente não poderia usar a metáfora da pirâmide como eu usei do lápis que a gente acendeu no outro episódio, né? Para fazer a meditação, mas no sentido de expansão, tá? Então aí é que vai modificar essa vibração. Então, se o nosso sétimo foi o primeiro, então a gente veio sendo construído do sétimo, sexto, quinto, quarto, que é a ponte que liga o inferior com o superior, terceiro, segundo e o primeiro, que é aqui a carne, né? Que é o veículo, aonde a gente consegue fazer a nossa morada, né? Mas ao mesmo tempo, ou paradoxalmente falando, ele é onde está alojado, né? Onde a gente tem que dar o clique para a gente também poder, então, chegar à nossa centelha divina, na 12ª dimensão, digamos assim, né? Então, essa 12ª dimensão, que é onde todo mundo quer chegar, né? Ela representa a marca registrada da sua própria individualidade, ou seja, do seu eu inferior, ou do seu próprio corpo físico. Interessante, né? Representa também, ela diz aqui, a força de vida no nível eletrônico. Então é com ela, com essa fonte, com esse corpo físico aqui que eu tô tocando, palpando, né, que eu consigo captar a vida, que eu consigo captar a inteligência, que eu consigo captar o que eu tô sentindo, o que eu não tô sentindo, o amor de Deus, né, o próprio eu divino. Então essa fonte eletrônica, ela
ela vai se projetar através dessas diferentes dimensões, que são os nossos outros 6 corpos, tá? E no meio do caminho, entre a terceira e a 12ª dimensão, está a 7ª. E essa dimensão é como nós exploramos mais profundamente os nossos, digamos, eus, né? As nossas várias, digamos, frequências, a nossa interdimensionalidade, tá? Então é a região onde a gente tem o 7º corpo, é o corpo, propriamente o corpo do eu superior, né? É aonde, então, estão todos os nossos registros acásticos, né? Desde lá do início da nossa existência, tá? Seja ela individualizada ou não, né? Ou coletivizada, certo? Que é o nosso eu cósmico, tá? Então, cada um desses 7 corpos, né? Eles vão agir dentro de uma camada protetora. Então, na verdade, é para nos proteger de impactos, né? Seja eles físicos ou metafísicos. Então, cada um, né? Cada um é um veículo de consciência que percebe, diz ela aqui, então abre aspas, agora eu estou lendo, uma atividade e um domínio específico de vibração constantemente que estejamos conscientes dele ou não. Fecha aspas. Então, esse caminho para a alquimia interior é a gente começar a se esforçar, né? Hoje eu até estava conversando com uma cliente minha, para detectar esse corpo emocional. Então, se a gente tem os corpos, né, mental, físico e emocional e o espiritual, a gente tem que ver, muitas coisas estão ainda dentro desse corpo emocional da gente, que é onde acontece todos os turbilhões, todos os grandes desafios que a gente tem que passar, né? Mas quando a gente percebe que esse sentimento ele não é só meu e ele faz parte de um todo, e que muitas vezes esse sentimento não é meu propriamente dito, né? É algo que eu estou captando de uma outra energia, ou de um outro local, de uma outra pessoa, ou de uma outra situação, eu passo a não ter julgamentos, né? Isso é Braden, né? Greg Braden, o cientista que estuda a questão dos sentimentos, né? E casualmente eu estava falando com ela, gente, agora há pouco, né? Antes de gravar esse vídeo, hoje é 19 de maio de 2020, e a gente estava conversando lá, a gente estava tirando uma dúvida, né, porque ela faz atendimento conosco aqui, e ela disse que começou a aparecer um sintoma, né, no corpo emocional dela, que a gente detectou então que era do corpo emocional, porque era uma emoção que ela estava sentindo, que estava durando há 4 dias, que estava uma dor no peito, uma coisa que ela não podia nem apertar do lado do coração e tal, né? E a gente acabou trabalhando a questão do miocárdio esquerdo e direito nas barras, né? Quando a gente correu na medicina germânica, né? No tecido, equivalente ao tecido trabalhado. E aí ela deve ter pensado, eu tô infartando aqui, né? Tá tendo algum problema no meu coração. E na verdade a gente detectou que não, que é no corpo emocional dela, né? Depois eu vou começar a falar um pouquinho sobre cada corpo aqui para vocês, tá? Eu não quero me estender muito, vou ver se esse vídeo fica um pouco mais curto, para daí a gente conseguir entender um pouco melhor, né? Essa questão também dessa alquimia toda que acontece com a gente. Então, o que estava acontecendo com ela? Uma alquimia interior dentro do corpo emocional dela, devido a um fenômeno que tinha acontecido, né? 4 dias atrás, que ela não estava conseguindo digerir isso bem. Só que na verdade não era um problema com ela, era um problema com outra pessoa, mas que estava atingindo o corpo emocional dela, né? Então a gente tem que alinhar bem esses corpos, entender bem como funcionam esses corpos, para a gente poder então verificar isso, né? Medir esses sentimentos, essas frequências vibracionais, energéticas, né? Que estamos conectados com a grande mãe, com a grande eu, nosso eu individualizado, com o grande eu superior. Então aí é o grande eu superior da 12ª, mas o nosso eu, ele é um eu, né,
inferior em termos, porque na verdade ele ali que habita a nossa centelha divina. A gente viu no outro vídeo, né, no segundo, se eu não me engano, no primeiro, que é onde habita a nossa centelha divina, é no meio do nosso coração, então é no nosso corpo emocional. Então, se o nosso corpo emocional ele está desconectado com os outros corpos, ele está em uma frequência muito desalinhada com os outros, vão começar a surgir as patologias, vão começar a surgir as paranoias, né? A pessoa fica achando, meu Deus, estou morrendo aqui. E na verdade isso é uma questão emocional, não consigo, quando eu respiro dói, quando eu solto dói, quando eu caminho dói, né? Tá doendo tudo. Claro, é uma dor no corpo emocional, né? A gente tem a impressão que a gente só tem esse corpo, então o que dói só pode ser alguma ferida, algum ferimento externo que a gente bateu, quebrou, sei lá, né? Mas quando a gente sente uma dor emocional, a gente ainda não está preparado para detectá-la. Por que a gente não está preparado para detectar essa dor emocional? Justamente porque a gente ainda não sabe aonde ela se localiza. E a partir do momento que a gente começa a localizar essa dor emocional, então, começa a ficar mais tranquilo, né? Quando a gente começa a conhecer todos os nossos corpos, não só o corpo físico, né? Não só o primeiro corpo, que é o corpo físico, né? Ou o último corpo que foi formado, mas sim todos os 7, a gente consegue então perceber que cada um tem um sentido, cada um age independente dos outros. E o grande segredo da grande ascensão justamente é fundir todos esses corpos, realinhá-los novamente, né? Deixá-los eles, então, agora sim, alinhados, né? Com a pirâmide, fazendo o processo de ascensão, ok? Então vamos voltar lá, tudo bem até aqui? Eu quero falar muito rápido, no fim eu acho que eu atropelo as coisas, né? Mas eu acho que não, acho que tá tudo tranquilo, né? Então, os 7 corpos como faculdades da nossa consciência, diz uma. E né? Porque quando a gente começa a sacar que esses corpos também são independentes e também fazem conexões, e também captam questões, captam frequências, né, vibracionais dos átomos que estão vindo, sejam elas aqui de perto, do meu lado, pessoas que estão aqui, como meus vizinhos, como também pela internet, como grupos de estudos que eu participo. Às vezes você não se sente mal num grupo e no outro você se sente bem, porque ali tem uma energia que não tá legal, né? Átomos, gente, tá passando por aqui a minha live para vocês, né? Tanto que eu já comentei que teve gente que me disse que sentiu o cheiro de flores nos meus vídeos online, ao vivo. Talvez por isso o YouTube segure tantos ao vivos, né? E não deixe eu, por exemplo, fazer lives ao vivo com vocês enquanto eu não tiver 1000 seguidores e não sei quantas mil visualizações, né? Por quê? Por que eu tenho que ser menos, né? Aí é que tá. Então talvez, ou, né, talvez não, eu já tenho isso comprovado, é possível sim. Só que ainda não quiseram nos falar que existe essa tecnologia, né, da gente poder, através, muitas pessoas chegam e dizem para mim, só eu ouvindo a tua voz eu já melhorei, no áudio, no WhatsApp. O que é isso? Isso é porque eu sou, não sei o quê. Não, eu sou, né? Eu tô ensinando tudo isso pra vocês, eu também tenho que ser, né? Mas não no sentido de eu ser, só eu consigo fazer isso, né? Talvez porque eu já encontrei conexão para poder fazer isso e ajudar as pessoas a fazerem isso. Mas isso não significa que você não possa fazer isso também pelas outras pessoas e por você próprio, tá? Então, esses corpos, eles regulam as nossas faculdades da nossa consciência. Gente, a nossa consciência não está dentro do nosso cérebro, ela é algo que está fora da gente, né? É a consciência coletiva que eu falei de Durkheim, que eu estudei nas ciências sociais, né? Ou é a ideologia de Karl Marx, né? Ou é a ação social de Weber. Então, se a gente for falar de sociologia, por exemplo, né? Então, eles também comentam dessa maturidade, digamos assim, dessa ascensão da nossa consciência, né? Então, elas vão se expressar como esses 7 corpos na nossa realidade tridimensional, aqui e agora.
A gente vai captar uma doença, a gente vai ficar sem dinheiro, a gente vai, sei lá, atrair algo que a gente não gostaria, a gente vai estar num emprego que a gente não gostaria. Mas por que só coisa ruim? Porque realmente eu estou vibrando nos meus corpos dentro dessas frequências ruins. A partir do momento que eu consigo ascender, já estou em 15, ascender, né, e sair desse pêndulo maior, mais pesado que está aqui embaixo e ficar, ó, no pêndulo menor, ó, aqui quase ele nem balança, né? Digamos. Estamos falando de uma questão metafórica, né? E também de, ó, aqui vamos supor que ele realmente seja uma pirâmide, né? Até que ele não é, porque ele é um losango, ó. Mas vamos supor que ele seja, então, aqui na pirâmide. Ó. Conforme eu vou subindo, o pêndulo vai ficando menor até parar. Então, o objetivo é chegar aqui, alinhando também, pode ser essa palavra, os 7 corpos com os 7 chakras. Não confundam corpos com chakras. Hoje nós estamos falando dos 7 corpos, ok? Muito bem, o que mais ela fala aqui? Ela fala aqui também que o quarto corpo é o corpo, a ponte que liga o inferior com o superior. O inferior é o que está mais, lembrando que o inferior é o que está mais próximo do meu corpo. Depois, no final, vou mostrar uma ilustração aqui para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Então, por que os exercícios de bolha, né? Pra gente estar numa bolha, expandir. Porque a gente está expandindo os nossos corpos, nossos 7 corpos. E depois, quando a gente puxa, né? Puxa o quê? Puxa todas essas vibrações, essas células, né? Esses fótons, né? Todos eles a gente vai puxando para onde? Para a nossa consciência, né? Tá? Então, os primeiros 3 corpos são o físico, nós já tínhamos falado sobre isso, o emocional e o mental. Esses 3 constituem a nossa personalidade. Então, por isso que tem agora algumas aulas aí por aí, né, no YouTube, dizendo que o corpo fala, né? Claro, o nosso corpo físico fala, por quê? Porque a gente está juntando os 3, tá? Certo? O mental, o físico, aqui que eu estou tocando nele, né? O emocional, que é um outro corpo que está mais além, e o meu mental, que é um outro corpo, certo? Meu óculos tá. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que não somos só o corpo físico, gente, tá? Pra gente poder sacar essas questões, principalmente de emoção, né, de sentimentos, se isso, e admitir, né, porque quanto mais a gente começa, mas eu não tenho raiva dele, né, vira as costas, vontade de matar, vontade de pegar esse, né, não vou dizer aqui, né, mas a gente fica com vontade, sim, e daí a gente fica fingindo. O que a gente faz? A gente enterra esse sentimento e é tipo botar a sujeira pra debaixo do tapete. Vou botar pra debaixo do tapete, depois que as visitas vão embora, daqui a pouco chega uma hora que você vai tropeçar na própria sujeira que você disfarçou ali por, né, digamos assim, por preguiça, por não querer se esforçar um pouquinho a mais, estudar um pouquinho a mais e realmente olhar para dentro desse sentimento, dessa dor, admitir ela. Por isso que o Ho'oponopono é legal, né? Eu sigo aí a Beth Russo, é muito bacana, né? Tem gente que questiona e tal, que não é um mantra, mas talvez ela descobriu uma fórmula, gente. É a fórmula dela e funciona para ela, tanto que ela tem milhões aí de seguidores. E pessoas dando depoimentos como acontece comigo. Então eu descobri uma fórmula para resolver o problema das pessoas. Pode ser que todas caminhem para o mesmo fim, estão comprovando isso na física, né? Somos um todo, certo? Então todos os problemas que estão acontecendo é muito porque o corpo emocional não está, as pessoas nem sabem que existe esse corpo, elas nem têm esse corpo, imagina
Eu tenho esse meu corpo que eu posso ver, sentir, cheirar, tocar, né? Sei que quando ele não tá bom, não tá muito bom, tem que ir pro banho, né? Então é esse o corpo que eu sei, que eu conheço, Rose, não confunda a minha cabeça, né? Mas eu vim aqui não para confundir, eu vim aqui para clareá-lo, tá? Eu sou luz, lembrem. Vim trazer luz aí para a cabeça, para nós poder juntos começar a mudar essa realidade aí, que é a nossa individualizada, né? O nosso eu, a nossa primeira centelha, como ela fala aqui, né? Que é a nossa centelha realmente originária, que tá no nosso corpo físico, que foi onde foi largado ela, para depois a gente poder acender e ir tomando forma, né? Eu vou aumentando aqui nesse sentido de dizer que os corpos estão assim, tanto que o último corpo ele é uma bola mesmo, ele é quase uma bola de futebol americana, porque ele, lá então realmente é o santo grau, digamos assim, né? Tá? Então, voltando ao quarto corpo, ele é o intermediário, ele é a ponte. Então, por isso o quarto corpo ele também ele é muito importante a gente estar em harmonia com ele, tá? Quarto, abre aspas. O quarto corpo é uma ponte entre os três superiores e os três inferiores. Então, como eu havia falado, é um mensageiro e arquivista que realmente serve como um diagrama para os três corpos inferiores a cada vez que encarnamos. Os três corpos superiores são mais espirituais, por natureza, e servem como receptores e transmissores interdimensionais e cósmicos, né? Como eu havia falado aqui. Fecha aspas, tá? Então, gente, o nosso corpo físico é, na realidade, um conglomerado disso tudo, ok? De todos os outros corpos, com mais o acréscimo da matéria planetária ainda, né? E de todos os outros corpos, né? Eu falei para vocês que vivemos em um mar de ondas, em um oceano de ondas, né? E, enfim, estão comprovando isso agora, né? Os telescópios, com mais assim, já estão batendo o martelo aí para Einstein novamente, né? Quando estão vivos, todo mundo é louco, né? Aí depois que morreu, aí os caras já conseguem ver além, né, das estrelas, como se diz, tá? Reverência aí para esses mestres, grandes mestres, tá? Então, todos os outros corpos são compostos de substância de luz. Então, o único corpo que não é composto de substância de luz é o corpo físico. Os outros são pura luz. Tá? Isso explica, diz ela, por que tudo, o mental, emocional, psíquico e espiritual, encontra-se retratado no corpo físico. Então, todos estão um só, certo? Gente, ficou meio longo, então eu vou encerrar por aqui, tá? Mas na outra aula eu vou, então, falar de cada corpo. Acho que daí fica mais tranquilo para vocês, tá? Vou mostrar aqui rapidamente, então, a imagem que eu falei que ia mostrar. Aí estão, então, vocês podem ver, né, que o último, então, é o maior, né, tá? Na outra aula, então, eu vou falar um pouquinho mais, então, de cada corpo, né? Eu vou começar pelo sétimo, como está aqui no livro, e vou encerrar, então, no primeiro, tá? Aí a gente vai fazer um resumo geral, vou falar rapidamente dos chakras, daí a gente vai poder fazer realmente, entrar realmente no capítulo, né? Que é o capítulo que eu estou tratando sobre as faculdades humanas, tá? Que é dessa série aí, Ascensão, tá? A gente tem ainda mais tudo isso aqui, ó. Mas ele já tá praticamente, então, encerrando, né, essa parte primeira. E aí eu voltarei, né, para o sentimento e emoção. E daí sim, daí eu poderei, então, falar para vocês da meditação, né? Que é o que eu ia falar nesse vídeo. Mas ele já tá em 24 e 41. E aí eu vou fazer como estão me intuindo para fazer, tá? Vou fazer corretamente, como não dá para fazer todo o livro, né, em vídeo,
mas dá para tirar as partes mais importantes. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas, tá? Se vocês estiverem gostando, por favor, compartilhem, né, para o canal crescer. Ajude no Apoia-se também, tá? Para mim poder comprar uma filmadora, para mim poder também investir um pouco mais aqui e fazer uns vídeos mais bacanas para vocês, tá bom? Eu amo vocês. Não esqueçam dos mantras, né? Eles são bem importantes. Como eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, né? Se você bate, você abre. Lembrando que o corpo emocional ele é muito importante. Então, perguntem para o corpo, façam um FT, né? Perguntem, admitam esse sentimento, não joguem o sentimento para debaixo do tapete, porque é pior. Porque esse corpo energético, ele vai sentir, ele vai se, né? Ele vai se modificar, ele vai entrar numa frequência não bacana. E muitas vezes vocês vão atrair coisas para vocês que realmente vocês não gostariam. Então, cuidem um pouco. A gente não tem só um corpo físico, a gente tem 7, tá? Então, agora eu fiz uma introdução aos 7 corpos energéticos, tá? E na outra aula, então, eu vou falar um por um. Vou ver se eu consigo fazer num vídeo só os 7, acho que sim. Vou ver se eu pego um resuminho aqui do livro, né? Ou faço um resumo. E aí eu consigo, então, chegar então na meditação que a gente tem para fazer aí, que é aliar essa questão da emoção com o sentimento, que são duas coisas diferentes, tá bom? Um beijo grande aí. Na outra aula eu explico melhor sobre isso. Om Namastê. Sou sua gratidão. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu amo vocês. Compartilhe esse vídeo, tá? Até. Beijo grande. Boa ascensão para vocês. Até mais. Bye. Eu amo vocês.